Agora na Rádio Santa Rita de Cássia, um espaço para valorizar nossa gente, nossa fé e nossos talentos. Empreender que transforma, porque quem crê, constrói o futuro. Rádio Santa Rita de Cássia, sintonizada em você. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nova temporada de 2026. Muito obrigado a todos que já compareceram aqui e vamos dar início à jornada 2026. Hoje eu vou fazer aqui de maneira solo. Hoje vai ser um programa meio groselha, com perguntas difíceis, desafiadoras. Eu tô junto com o Michelzão aqui, que não me abandona. E eu vou falar um pouco sobre vendas. Vou começar falando um assunto que eu gosto. Inclusive, deixei meu carro aqui para lavar. E eu comecei a conversar com o dono lá do Lava Rápido. E ele falando que tava difícil a situação. Eu queria começar com uma pergunta assim. Você acha que tá difícil a situação? Ou você acha que só a habilidade comercial que está difícil? Por que eu quero deixar com essa pergunta já? Porque não existe mercado difícil para quem tem essa habilidade comercial. E não existe mercado saturado para quem entrega algo único. E por que eu tô trazendo essa reflexão aqui? Porque até falei com ele, eu gosto muito da prática, eu não sou aquela teoria. Eu falei assim pra ele, eu já abri seu WhatsApp aqui, eu tive que perguntar se você tá trabalhando hoje. Eu falei assim, mas se você tivesse já postado já que você está em atendimento, talvez não teria alguém que já teria te buscado o serviço? Às vezes tá reclamando, mas o que você tá fazendo de fato pra você ir atrás? Você tá dependendo muito do cliente vir até você. Isso aqui pra mim é vendedor totalmente Nutella. O vendedor mesmo tem que ser caçador, tem que ter aquele faro pra sua presa. Tem que estar sempre se mostrando. Sabe por quê? Porque eu poderia ter visto o post de um outro estabelecimento, de um outro Lava Rápido e ter levado lá. Simplesmente por causa de um post. E você, devido à sua crença, não está postando. Mas o seu concorrente não está nem ligando pra isso e ele está postando cada vez mais. Ai, você está falando isso, mas não é bem assim na prática, não. É. Infelizmente, você abre o seu celular e você vê o status das pessoas. Você vê o que ela tá fazendo, quando ela tá fazendo, como ela tá fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive, do Flávio Augusto, que hoje é um dos caras mais renomados no mercado de vendas. Ele posta, às vezes, a mesma coisa com frequência, porque ele só quer ser visto. Se você quer ser visto como uma marca, sabe como é que fideliza uma marca? Repetição. Todas as marcas são repetição. Quanto mais você vê, mais aquilo sincroniza no seu cérebro, mais aquilo se torna marcante pra você. Então, por isso, meus amigos, tenha o hábito de postar. Eu fico muita gente agora glamourizando, tipo, tem que começar, tem que colocar fonezinho, tem que ter celular da moda, tem que cada vez mais ter marketing. Gente, começa com o que você tem. Inclusive, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu vou fazer um evento de vendas daqui 2 semanas. Você acha que eu tô preparado? Com certeza não. Mas o que acontece? Quando a gente dá o primeiro passo, as coisas tendem a acontecer. Eu já tenho 20 pessoas confirmadas, eu já tenho um marketing pra ir. Inclusive é o mesmo marketing do Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J. Inclusive até vou agradecer aqui publicamente. Ele não vai ver isso aqui, mas eu vou agradecer porque eu honro sempre quem me ajuda. O Pedro é um fotógrafo dos caras. E ele já me viu trabalhando. Falou assim, se eu tivesse a data disponível para o seu evento, eu iria lá de forma gratuita, porque eu vejo que você é um cara sonhador, você é um cara que busca, você é um cara que faz sempre o seu máximo. E é isso. Michel, eu deixei algumas perguntinhas para você aí. Primeiro, são perguntas difíceis. Eu fiz a pergunta assim pro chat. Falei, chat, eu quero 20 perguntas desafiadoras, provocantes e difíceis de responder. E o chat me veio aqui, ó. Por isso que a gente falou assim, ô misericórdia, mas vamos responder todas e depois eu vou responder algumas coisas sobre vendas também. Michel, se apresenta aí, a galera já te conhece já, mas é sempre bom se apresentar. Vamos lá. Muito bom tê-lo de volta aqui, viu, meu querido? Finalmente começamos o ano, né? Começamos o ano. Deus abençoe todo mundo que está aí com a gente, você que vai nos acompanhar. Como o Yasser disse, sou o Michel, sou aqui da Rádio Santa Rita de Cássia. Estou aqui no projeto junto com o Yasser, nesse projeto maravilhoso que é o Empreender Transforma, né? Ajudando aqueles vendedores que têm alguma dificuldade. Você que está aí nos acompanhando, é sempre bom falar com você. São perguntas, eu estava lendo algumas perguntas aqui, e olha, tá sendo difícil para mim escolher,
Porque são muitas perguntas de autoanálise, né? De você olhar para dentro de você e tentar descobrir alguma coisa. E eu confesso que eu nunca fiz esse exercício de autoanálise, de parar. Tem perguntas aqui bem complicadas de se responder, né? Porque a gente, para fazer essa autoanálise, a gente precisa se expor e muitas vezes a gente não quer se expor, né? Com certeza. Se Não é colocar. isso, é que a gente tem que mostrar nossa vulnerabilidade. Isso. E as pessoas às vezes acham que isso é sinônimo de fraqueza, mas não é. Não é. Então, eu vi que você falou sobre ajudar os empreendedores, e eu faço até o convite para você, se você conhece algum empreendedor que queira estar participando aqui para mostrar um pouco da sua jornada, da sua caminhada. Eu sei que existe às vezes alguma dificuldade de agenda, mas a gente sempre tá procurando trazer novidades aqui para você e nichos diferentes também, tá bom? Michel, manda aí, a gente tá preparado já. Vamos lá. Vamos lá? É para escolher? Pode escolher qualquer uma. Vamos escolher aqui então. Vamos começar pela mais levinha aqui. Eu acho que é a mais leve, que às vezes nem é tão leve Às vezes nem é assim, tão né? leve. Vamos, deixa eu ver aqui. É a 4. A 4? Aham. Manda aí pra nós. Você quer mesmo vencer ou só quer ser visto tentando? Você quer mesmo vencer? Eu já vou começar já dando uma porrada já então nessa daqui. Irmão, eu quero tanto vencer. Eu quero tanto vencer que eu já larguei tudo pelo meu sonho, pelo meu objetivo. E ontem mesmo eu postei, eu falei assim, tem pessoas que tentam apagar o meu sonho, mas não vão conseguir. Porque se eu deixar de sonhar, infelizmente eu vou deixar de existir. E eu sou um sonhador, é isso que me mantém vivo. As pessoas falam que às vezes eu sou muito avoado para as coisas, que eu enxergo muito. Não. Às vezes você que tem a mente pequena. Então, não é que é vencer. Eu vou vencer. E não é que eu quero vencer. Porque até essa palavra quero, ela, toda vez que você quer alguma coisa, você já tá falando que você tem falta daquilo. Então eu tô tentando tirar ela do meu vocabulário. Então eu vou vencer. Não é que eu quero vencer. Tá vendo? Sutil. Toda vez que você fala a palavra quero, você tá mandando pro seu cérebro uma mensagem que aquilo lhe falta. E o cérebro entende aquilo. Então é por isso que eu falo assim, é muito bom a gente estudar, porque às vezes uma palavra muda totalmente o seu mecanismo cerebral das coisas. Então, tenta modificar isso, que eu acho muito interessante, essa modificação de alguma coisa para você codificar dentro do seu próprio cérebro. Então, falando aquela frase clichê, eu já queimei todos os meus barcos, já derrubei todas as minhas pontes, afundei todas as minhas caravelas em busca da vitória. Então eu vou conseguir ela. Então é vencer ou perecer. É isso que é minha resposta. E o tentar não existe, né, Yasser? O tentar não existe. Você não tenta fazer alguma coisa. Ou você faz, ou você não faz. E essa pergunta nos traz essa grande reflexão mesmo, né? Porque tem muita gente que fala, mas eu tô tentando e não dá certo, eu tô tentando e não dá certo, só que tá buscando caminhos errados, né? Eu acho que esse programa aqui tem muito disso, de tentar ajudar as pessoas a encontrar esse caminho certo. Sabe uma coisa que mata o sonho das pessoas, literalmente? É o gerúndio. Estou fazendo, estou tentando, estou caminhando. Não. Troca o gerúndio agora por uma coisa que você vai concretizar. Dê prazo para o seu sonho. Dê data, dê metas. E você vai conseguir. Manda a próxima, Michel, que a gente tá preparadíssimo. Tô afiado, hein? Tô afiado, tô afiado. Deu pra ver. Aqui, ó. Pode mandar as braba. Qual hábito você romantiza, mas que na prática está atrasando sua vida? Qual hábito que eu romantizo? Uhum. Primeiro que a gente tem que entender o que é hábito, né? Todo mundo nós somos seres de hábitos, né? Então, o hábito que eu romantizo pra... Aqui, deixa eu pegar aqui. Qual hábito você romantiza, mas que na prática está atrasando sua vida? O hábito que eu romantizo... Eu acho que o hábito que a gente mais tá sendo prejudicial pra gente é ficar no celular vendo as coisas. Estrolar o feed. Isso. Cada vez mais você está, infelizmente, se distraindo. Isso daqui é um hábito que a gente não percebe que é um hábito. Porque ele gera um gatilho de prazer pra você. E se você se perder aqui, você acaba deixando seu sonho de lado.
Mas a pergunta não foi nesse sentido, né? Eu entendi esse hábito. E eu acho que tem muitos hábitos que as pessoas. Vou dar no meio já. Aqui também. Porque eu fico vendo muitas Chega coisas. chegando. Porque eu fico vendo muitas vezes as pessoas pregando as coisas. E na prática não é bem assim. Uhum. Inclusive, recentemente eu vi pessoas falando sobre cuidar da saúde. Mas infelizmente, eu sou o cara da rua, eu sou o cara da prática. Infelizmente, às vezes a gente não consegue. Não consegue. Infelizmente, a gente vai ter que pegar aquela coisa mais acessível, principalmente com a alimentação. Você acha que se você. Eu na rua, você acha que eu vou parar e vou falar assim, eu vou querer a comida mais saudável? Infelizmente, às vezes não dá. Eu tento. Eu tento. Mas a gente vai comer alguma coisa difícil. Às vezes você vai deixar, às vezes, a sua saúde de lado, infelizmente. Eu fico vendo agora os caras romantizando porque já estão no topo, né? É muito fácil cuidar da saúde quando você tá no topo. É muito fácil você ter tempo para aquelas coisas quando você já tem acesso àquilo. Mas infelizmente, quando você empreendedor tá buscando, não fique se comparando com quem já tá lá. Eu acho muito bonito as pessoas falar que dormem 8 horas por dia. Eu acho muito bonito. Hoje eu dormi 5, 6. Eu acho, nossa, olha, essas utopias que as pessoas pregam hoje é porque ela já tá confortável. Mas pergunta pra ela no início se ela fazia isso. Eu tenho certeza absoluta que ela não fazia. Então para de romantizar o hábito das pessoas e começa a traduzir para sua realidade. E para de querer se comparar com as pessoas, porque às vezes você tá no primeiro degrau e a pessoa tá no 10º. Então se une com pessoas que estão mais próximo de você, para você não, como eu posso falar, para você não desanimar mesmo. Porque às vezes você tá despregando muito da sua realidade, e você desanima, você desiste. Então é bom ter essas pessoas como referência, mas é bom ter pessoas próximas de você que estão caminhando junto numa jornada, tá bom? É essa a minha resposta. Manda lá, Michelzão, que Vamos hoje lá, tem. Vamos lá. Esse hábito do espelho é realmente complicado, né? É, Quando você usa o espelho como, não como referência, mas como vou ser igual, é complicado. É, eu vejo o pessoal que mexe com economia, aqueles que falam de investidor, né? Tem uma menina aí que eu não vou citar o nome para não gerar polêmica, mas ela fala nos vídeos dela que com R$ 30 você investir, você pode chegar a tanto. Aí eu fui pesquisar a história dela, né? O primeiro investimento dela, ela ganhou um carro do pai dela. E aí ela vendeu o carro, comprou um apartamento, aí do apartamento ela investiu. Então, peraí, então você não começou com R$ 30. Você começou com o dinheiro do carro, então é diferente. Então, nem sempre o que se é vendido é realmente aquilo que você precisa comprar. deixa eu só, coloca pra mim, deixa eu fazer um corte aqui. Isso que você, não, Ah, isso, imagem, isso que você falou é tão real porque as pessoas às vezes estão lá no topo e às vezes eu não tiro o mérito dela ter ganhado disso. Só que seja verdade no que aquilo que você tá transmitindo. A verdade, as pessoas compram, é mais difícil, mas as pessoas compram. Porque toda vez eu falo que eu comecei a vender sem carro, num emprego que precisava de carro. Num emprego não, que eu nunca tive emprego de vendas. Eu pegava carro emprestado. Eu pegava carro junto com meu amigo. E em 4 meses, eu falo que eu conquistei o carro zero. Eu recebi um dinheiro de 10 mil e depois eu já juntei e consegui financiar meu próprio carro. Então as pessoas falam assim, as pessoas romantizam muito esse início. As pessoas falam assim, começa. E eu comecei muito pequeno, gente. Mas muito pequeno mesmo. E eu falo isso porque eu comecei. Você pode perguntar pra qualquer pessoa. Então, eu comecei a pé, comecei de carro, comecei com tudo que eu tinha. Já tive que fazer visita já de metrô. Então, todas as pessoas que você vê como referência, tenta pegar o início dela pra ver se tudo aquilo que ela tá pregando, ela fez na prática. Manda a pergunta. Vamos lá para a primeira. Pergunta número 1, essa aqui. Eita, eu lembro, eu Em falei, que área da sua vida você sabe exatamente o que precisa fazer, mas escolhe não fazer por medo do preço que isso vai cobrar? que área da minha vida? É pra mim essa pergunta. Que área da minha vida? Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas escolhe não fazer por medo do preço que isso vai cobrar. Irmão, o preço é muito alto para algumas coisas. Infelizmente, às vezes o preço de ser verdadeiro é alto. Infelizmente, eu vou falar sobre isso porque eu fui acusado
Não sei se justamente ou injustamente, porque não me deram nem o direito de defesa. Só que eu sou um cara que eu erro muito. Só que eu também aprendo muito com meus erros. Vou até pegar de novo aqui a pergunta. Exatamente, olha sua vida. Que área da minha vida exatamente você? Irmão, eu vou ser bem sincero. Não tem nada, sabe, específico. Porque que nem eu falei na primeira, na primeira pergunta de vencer, eu tô disposto a pagar qualquer preço. Estou disposto. Porque eu vou correr. A gente só sobe na vida quando a gente corre risco. E eu não tenho medo de correr risco. Às vezes eu posso correr o risco de estar falando aqui e ser mal incompreendido, de ser cancelado, até de ser injustiçado mesmo. Porque você pode pegar um recorte aqui de 10 segundos e me difamar por aí. Pode acontecer. Inclusive, faz 2 dias que eu postei um vídeo bem interessante. Eu falei assim, teve um sujeito que ele aumentou o PIB do seu país no mandato 102%. Ele transformou todas as empresas, gerando um lucro de 175 milhões para 6 bilhões. Ele gerou de 900 mil emprego para 6 milhões, se não me engano. Esse cara adorava a arte, adorava a música. O sonho dele era seguir a carreira artística. Quem que é esse cara? Tá vendo esse recorte? Parece uma pessoa bonita, parece uma pessoa agradável. Mas não. É o bigodinho lá da Alemanha mesmo, esse cara. Só pra você ver que é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Então tome muito cuidado com o recorte. Mas voltando aqui, eu não tenho nada da minha vida que precisa fazer, porque o que for preciso fazer, eu vou pagar o preço de ser feito. Eu não tenho medo de me expor, não tenho medo de nada. E até da parte espiritual, falando aqui um pouco, todos homens de Deus mesmo pagaram um preço. Eles pagaram um preço altíssimo, alguns com a própria vida. Aliás, muitos com a própria vida, para pregar uma verdade, para pregar aquilo. Só que eu tenho certeza que todos estão num lugar bom hoje. Então eu não tenho medo do preço que vai cobrar. Eu estou disposto. O preço pode ser alto, altíssimo. Voltando para a parte espiritual, mas nada tira o preço da minha salvação. É isso. É pergunta profunda essa. Sim. Cabe uma. Cabe várias reflexões aqui. Principalmente para quem é empreendedor, eu acho que quem está pensando. Eu vou mandei umas perguntas mais fáceis aí para você, tá? Porque senão... Aquele que está pensando em ser empreendedor, para quem tá pensando em ser empreendedor... sair do conforto, eu acho que é o movimento mais difícil. E essa pergunta aqui também tem muito a ver com o brasileiro que sempre quer dar um jeitinho, né? Sempre quer dar um jeitinho, jeitinho. Cada vez você vai se afundando mais Palavra ainda. difícil de dizer, procrastinação. Procrastinação. Esse é o que mata. Tá aqui um procrastinador nato. Falando. Mas você sabe, interessante que ele falou, você sabia que procrastinação não é preguiça? É emocional? Emocional. É emocional? Não, esse eu tenho total certeza. Porque eu tenho vários projetos, começo vários projetos, e aí o tempo me consome e eu não consigo levar o projeto para frente. É assim, eu tenho um canal infantil, eu tento fazer, aí o tempo me consome, eu paro de fazer, as pessoas me cobram, cadê os vídeos? Não, eu vou fazer, mas aí tem que ser no tempo. Tem os meus e-books que eu estou fazendo, tentando entrar nessa área de vendas e tudo mais, mas não sou um vendedor. Tá vendo como aprender. Tá vendo como o gerúndio mata? O que ele acabou de falar assim, estou tentando. Estou tentando. Matou Acabei de falar que tentar não existe e estou tentando, né? Entendeu? Mas enfim, são os desafios para quem quer fazer algo diferente, tentar mudar, são os desafios. Vamos aqui para a pergunta, ele mandou aqui. Mas pode mandar qualquer uma, então. Eu não tô. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, falando mais por empreendedor aqui, ó. Ah, essa aqui ele vai gostar, certeza. Manda bala. Quantas vendas você já perdeu, não por preço, mas por falta de preparo emocional na negociação? Por falta de Essa preparo. abre um grande leque aí para. Abre um grande leque. Eu já perdi muitas vendas no início. Por isso. É porque que não fala assim, não adianta ficar romantizando muitas coisas. Pra quem tá no início é muito difícil. Você tá com boleto atrasado, você tá com uma dívida e você tentar desapegar desse lado emocional pra isso.
Isso aí é uma coisa que você tem que aprender na prática mesmo. Não é lendo sobre água que você vai aprender a nadar. Não é. É se jogando no campo de batalha. Eu posso dar várias dicas pra como você ir lá. Usar um óculos bom, alguma coisa, passar alguma coisa na pele, tirar os pelos. Eu posso falar várias estratégias. Mas é só você se jogando que você vai se entender o seu comportamento diante disso. Porque aí depois do seu comportamento você vai se lapidando cada vez mais. Sabe o Luiz, o primeiro nosso aqui? Uhum. Vou dar esse exemplo aqui, que é o Luiz. O Luiz dos Mercados. Tá? Isso, vou dar um exemplo aqui bacana sobre isso. Ele me perguntou no sábado, falou assim, qual é o melhor tênis pra correr no meu percurso? Aí eu falei assim, o melhor tênis é você. Porque para de se preocupar com isso e comece a treinar pra você desenvolver. Aí eu falei, todas as vezes a gente se preocupa com a falta. Com a falta, e isso gera uma desestabilização emocional. Então, para de se preocupar com... Tenta só ir pra venda. Tenta fazer uma abordagem errado mesmo, mas faça a abordagem. Porque o verdadeiro campeão você se descobre na arena de batalha. Então é isso que eu já perdi venda, assim, por desestabilização emocional. Só que eu, graças a Deus, sempre tive um bom controle diante isso, devido a tantas coisas que eu já passei, que eu já quebrei, que já aconteceu, porque eu aprendi a lidar com as pessoas muito rápido. Então são poucas coisas que me tiram do eixo. E dinheiro não é uma delas. Não é uma delas. Às vezes eu fico preocupado, sim, com algumas coisas, mas... Sabe o passarinho quando tá no galho? Ele tá no galho e ele acredita mais na asa dele do que o galho vai quebrar. Eu acredito mais na minha asa do que no próprio galho. Por isso que às vezes eu não vou tão desequilibrado emocionalmente pra isso. Tá bom? Mandar as próximas aí. Consegui responder? Conseguiu. Consegui. Ótimo, ótimo. Tem uma frase muito perigosa que eu ouvi uma vez, mas vale trazer aqui. O feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Só que é perigoso. Por que perigoso? Perigoso no sentido assim, do feito é melhor do que perfeito, você entrar de qualquer jeito. Né? Você não precisa ter o top, mas você precisa ter o mínimo de conhecimento. Eu acho, eu penso. Depende do contexto, tá? Nessa frase aí, o contexto vai ser rei. Só que o feito é melhor que perfeito. Essa frase é uma das frases que eu mais gosto, inclusive, de falar. Mas eu entendi o seu contexto porque vamos por a internet, tá dando voz para vários idiotas. É verdade. Eu entendi. Não é isso que você quis dizer, né? É isso aí. Entendeu? É isso aí. É isso que você quis dizer. Só que você que tá aí com o celular, eu prefiro que você tente. Você que tem princípios, caráter, valores, tem um produto bom pro seu cliente, eu prefiro que você tente. Por quê? Aquele idiota tá tendo mais visibilidade que você. É, no sentido do tênis mesmo que você falou lá do Luiz, né? Porque às vezes ele tá se prendendo de fazer uma coisa que ele quer fazer porque ele não tem o melhor tênis. E às vezes ele não precisa do melhor tênis. Ele precisa começar com um tênis adequado, né? Que você não vai correr também com de sapato social. Com um tênis adequado, mas ele precisa começar. Para depois ele aperfeiçoar, entender e melhorar. E olha a importância de uma pessoa que viveu na prática aí. Sabe o que eu fiz? Ontem eu corri 15 km com o meu primeiro tênis e mostrei pra ele. Eu falei assim, nunca é sobre o tênis. Eu falei assim, nunca é só sobre o tênis. O tênis é uma ferramenta importante. Mas se você ficar se prendendo a isso, você não vai começar. Então eu gostei, eu até brinquei com ele. Eu falei assim, não se prende àquilo que você tá faltando. Pega o mínimo necessário que você precisa pra começar e começa. É isso que eu falei pra ele. Haha, essa aqui é boa, hein? Essa aqui vai servir muito pra mim, eu acho também. Sério? Manda aí. Vamos lá, essa aqui eu gostei. Se você fosse obrigado a vender do zero, sem Instagram, sem contatos, sem indicação, você conseguiria? Eu comecei sem Instagram. Eu comecei sem nada. Não dependo de Instagram. Só pra você ver. Sem Instagram, sem nada? Sem Instagram, sem contatos e sem indicação, você conseguiria? Eu vou falar 100% eu conseguiria. Porque eu fiz isso. Como que eu fiz? Eu bati na porta e tentava entrar. É muito difícil, irmão. É muito difícil. É que você já vem do ramo que necessitava disso, Necessitava né? disso. Sem contato, sem nada. Porque
Eu vou Cara explicar. de pau mesmo. Não, e pior que eu era muito tímido. É? Era muito tímido, só que a necessidade fez eu passar por isso. Porque, que nem eu falo assim, o feito é melhor que o perfeito, eu chegava na escola e falava assim, eu preciso vender curso. Começava de forma ingênua mesmo, gente. Eu preciso fazer uma visita aqui porque vou divulgar curso para professores. Tem como eu agendar uma visita? Eu falava tudo errado. Por isso que eu falo assim, eu aprendi na prática. Depois eu falei assim, não tá dando certo. O que eu preciso modificar para conseguir chegar até onde eu quero chegar? Aí eu já mudava meu comportamento. Eu já falava assim, posso falar com a gestão da escola? Que eu tenho um assunto importante para falar com eles. Então, aí quando eu chegava na gestão, eu falava assim, eu preciso aqui mostrar para você que eu tenho algo interessante para os seus professores. Os seus professores cada vez mais motivado, cada vez mais didático, não é melhor para sua escola? Não tinha como ela falar não para mim. Muda a Muda a percepção da percepção. pessoa, né? Eu falei assim, eu não vou. Eu falei assim, pode ser. Eu sei que o tempo é uma coisa muito preciosa. Ó, deixava cada vez o ego dela cada vez mais, sabe? Eu sei que o tempo é uma coisa muito preciosa, mas o seu corpo docente motivado, os seus alunos ficar melhor, os pais, é totalmente diferente o seu relacionamento com os pais. Então, você não vê sentido de eu vir aqui mostrar algo aqui. Ah, mas, mas já tem concorrente. Eu falo assim, mas não é interessante ter um leque melhor de opções? Você acha que eu cheguei com esse discurso bonito no primeiro dia? Mas nunca. Mas nunca. Porque eu tinha. Ó, só pra você ver a barreira. Porque eu sou bom. Porque eu tinha a barreira da secretária. Eu trabalho com curso pra vender pra escola. Eu tinha a barreira da secretária, depois da diretora, depois da coordenadora e depois pra vender o meu produto pros professores. Então eu tinha muitas barreiras. Eu tinha que fazer muita estratégia ao mesmo tempo. Então, como eu tirava a primeira barreira, que é a secretária, infelizmente, com aquela cara que não quer falar com ninguém. Já chegava com um sorriso no rosto, com uma simpatia diferente. Já chegava tentando não falar do que eu faço, porque senão eu vou. O grande erro do vendedor é ser pego vendendo. Então eu queria mostrar que eu tinha algo útil para aquela escola, que eu precisava falar com alguém importante, eu precisava falar com um decisor para me colocar lá dentro. Então tem várias coisas nesse sentido e eu fazia sem nada, sem nada. A única coisa que eu tinha na mão era um panfleto e um sonho. E sempre vai ser assim. Aqui vai parecer que você já respondeu, mas eu acho que você vai entender porque que eu tô perguntando. Manda Eu aí. escolhi essa daqui. Você prefere estar certo ou evoluir? Seja honesto. Certo? Ou evoluir. Parece que você já respondeu, mas para quem tá em casa, eu acho que vai. Irmão, é que certo e evoluir, eu sempre vou preferir aquilo que me deixa em paz entre as duas. Porque tem muitas coisas nessa vida que às vezes não é bom. Às vezes, se você discutir pra provar que você tá certo, vai muito sua paz, vai consumir muito. Então, às vezes é melhor você se defender e deixar o tempo. O tempo, às vezes, aquilo que é encoberto é revelado. Mas hoje em dia, eu tô preferindo cada vez mais evoluir, sabe? Eu acho que é uma evolução, é uma coisa. E quando eu falo. Porque não são duas coisas. Uma mentalidade de pessoas pobres, não pobre de dinheiro, é uma coisa ou outra. Não tem como você estar certo e evoluir? Fica a reflexão. Eu prefiro estar certo e evoluir. Mas eu sou muito humilde de falar que estou errado e em busca da evolução. Porque a gente vê muito empreendedor dando murro em ponta de faca, né? Você que vive mais essa realidade, você pode falar melhor disso. Mas tem muita gente que está fazendo o caminho errado e continua insistindo no caminho errado e não aceita. Por exemplo, o Yasser chega lá com uma mentoria e fala, ó, melhor você fazer esse caminho aqui. Ah, mas eu já faço isso há 30 anos. Aconteceu uma vez aqui na paróquia, a gente estava participando de um evento lá com o pessoal da Bom Jesus do Cangaíba e tal. Era uma procissão e a procissão entrava por dentro do centro da prensa sem necessidade nenhuma. Então separava todo um espaço sem necessidade, sendo que você podia ir por outro caminho que ia chegar no mesmo lugar sem incomodar ninguém. E nisso queriam fazer esse percurso sem o apoio da polícia militar, da CT. Como é que separa o centro da Penha sem o pessoal? E aí a gente mudou o caminho.
O padre falou, resolve. Eu falei, não vou entrar por aqui, porque era um caminhão de som gigante. Falou, vamos por aqui. Aí o rapaz veio, você mudou o caminho, a gente já faz isso há 30 anos. Eu falei, então, você faz há 30 anos errado, irmão, porque não tem necessidade. Como é que a gente vai passar com esse monte de gente, o caminhão de som, sem a polícia militar, sem ninguém, os ônibus descendo, enfim. E às vezes a gente é assim, né? Porque a gente faz há muito tempo uma coisa, a gente acha que sabe de tudo, e não é, né? E um grande detalhe disso aqui é que nunca aconteceu um acidente. Tava esperando acontecer um acidente para mudar o trajeto. Isso que é muito perigoso. Às vezes a pessoa tá com uma estratégia errada, só que tá dando resultado. Só que às vezes aquela estratégia pode ser a ameaça que vai deixar de existir. Deixando claro, tinha acompanhamento da polícia, só que não tinha suficiente para Suficiente. fazer tal ação. Porque aí você depende tem que fechar lá embaixo, tem que fechar aqui em cima, tem várias ruas que descem. Não que a igreja é responsável, vai fazer um evento sem ninguém. Né? Ah, não. Porque é aquela questão do recorte, né? Porque né, o pessoal, deixando claro, tinha acompanhamento, mas não o Por isso que é efetivo, muito, por isso que é muito, necessário. por isso que é muito interessante. Tudo que eu vejo hoje, eu tento analisar o contexto. Eu tento analisar o contexto porque até uma frase de um grande mentor, o contexto é rei. Vou dar até um exemplo. Às vezes, eu tô ensinando, olha que legal, eu tô ensinando a minha mãe a vender agora. E às vezes ela vem debater comigo. E eu falo assim, mãe, você na cozinha, eu não coloco a mão em nada quando você tá fazendo. Porque você é especialista naquilo e minha mãe cozinha muito bem. Eu falo assim, quando eu tô falando sobre vendas, é porque eu já vivenciei tudo aquilo que você tá vivenciando na prática. Eu vou... Quando você vai fazer uma receita, o que que você faz? Você pega ela e faz ela bonitinho, certo? Ovos, separa a frigideira, separa a farinha, separa tudo certinho, sabe? O jeito de colocar. E você segue essa receita que foi um especialista que criou. Porque quando é em vendas, você não segue o especialista. Não é verdade? Sabe o que acontece? É que o especialista, às vezes, ele dá uma atrevida, ele faz algo diferente. Mas sabe por quê? O chefe de cozinha também faz. Você acha que ele fica medindo toda hora? Não. Porque ele já fez aquilo muitas vezes. Ele sabe que ele pode arriscar de um jeito que pode ser que dê certo, porque já tem experiência na prática. Então, às vezes, eu testo alguma coisa diferente. Mas eu sei que não vai sair do programado. Porque a gente já tem aquele feeling para as coisas. A gente já tá analisando tudo que pode dar errado, tudo que dá certo. E às vezes vale a pena arriscar. Mas você que tá começando, segue a receita daquele especialista, daquele advogado, daquele contador. Não tô falando só da área comercial, de tudo. Por isso que é tão importante você seguir o conselho de quem já trilhou. Vou dar até um exemplo para você. Eu tô fazendo uma consultoria e um amigo meu falou assim, eu quero fazer isso, isso, isso. Aí eu falei assim, não faz agora. Não faz agora. Aí por quê? Eu falei assim, porque há 10 anos atrás eu fiz isso e eu quebrei. Aí ele olhou assim e falou assim, eu já passei por isso. Porque ele queria se preocupar mais com a beleza das coisas. Muita gente está se preocupando com a decoração da casa e às vezes está se esquecendo daquilo que você precisa para ter um conforto dentro de casa. Você precisa de um fogão, você precisa de uma geladeira, mas você precisa de um quadro bonito agora? Você precisa de um vaso de flor agora? Isso aí é essencial para você? Não tô falando que não é um glamour, não é uma coisa que vai atrair o cliente. Mas o que você precisa são coisas básicas para você conseguir difundir aquilo que você tanto quer. Então, o básico para ele era aumentar a prateleira e não deixar as coisas mais bonitas. Então é isso. Manda a próxima aí, Michelzão. Vê que. Vamos lá. Senão eu vou começar a falar muito aqui. Deixa eu pegar a próxima aqui. Pega aí pra gente. Vamos ver. Tem várias perguntas interessantes, gente. Ele caprichou aqui nas perguntas. Hoje foi viu? bom, hoje foi bom. Olha lá. Vamos lá para mais uma relacionada a empreendedor aí. Você está construindo um negócio vendável ou apenas criando um emprego caro para você mesmo? Nossa, é a 10ª que eu vi. É a 10. Você está construindo um negócio vendável ou apenas criando um emprego caro para você mesmo? Putz, mano, essa daqui... Eu vou muito longe agora nessa aqui, tá? Eu vou muito longe. Porque essa daqui... Vai chegar um certo momento que você empreendedor, você, se não tiver uma estratégia muito boa, você vai ficar refém do seu próprio negócio.
Tem um livro chamado, um dos melhores livros que eu li sobre empreendedorismo, que é um mito do empreendedor. Ele fala exatamente assim. Você tem que criar o seu negócio já pensando em escalar ele. Já pensando no modelo de franquia. Ah, mas eu tô sozinho. Mas comece a pensar. E para isso, você precisa fazer, sabe o quê? Você precisa analisar gestão, certo? Financeira. Você precisa analisar comercial e marketing. E você precisa analisar operação. Então, o empreendedorismo são essas três partes que ele dividiu. Gestão, a parte de marketing e comércio e a parte de operação que é feita. Então, você que está começando agora, eu quero vender coxinha na rua, é uma forma de empreendimento. Então você faz o quê? Você analisa a sua gestão financeira, que por enquanto é você mesmo. Você analisa seu comercial, que por enquanto é você mesmo. E você analisa a sua operação, que por enquanto é você mesmo. Se você não analisar isso, você está criando um emprego para você mesmo. E você está falando que é empreendedorismo. Não é. Porque muita gente está achando que empreendedorismo é só chegar às coisas e começar a vender. De fato é. Mas você vai ficar refém disso e você não está criando um negócio vendável. Você está criando somente um emprego caro para você mesmo que vai consumir você e infelizmente você vai chegar no seu esgotamento. E é isso que eu tenho para dizer. Certo? Manda a próxima aí. Tem algumas aqui que... Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tem bastante aqui, né? Aqui, ó. Essa aqui também é muito boa. Tem a ver com aquilo que você falou da escola. É quando você chegava para oferecer o curso e tal. Você prefere ser querido pelo cliente ou respeitado como autoridade? Você prefere ser querido? Eu vi aqui. Você prefere ser querido ou ser respeitado? Eu prefiro as duas coisas, irmão. E dá pra ser as duas coisas. Uma abre caminho para outra. Uma abre caminho pra outra. E se você... Eu prefiro... Primeiro, eu prefiro me enxergar como uma autoridade. Certo? E às vezes dá pra fazer autoridade de vários jeitos. Mas tem três coisas que eu acho chave pra autoridade. Duas leva tempo. E uma você consegue fazer agora. Conhecimento, você gera autoridade, mas leva tempo. Resultado gera autoridade, mas leva tempo. Só que uma coisa que você pode mudar agora é o seu comportamento, a sua postura, a sua atitude. Isso gera um resultado e gera uma autoridade. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a postura, como você se fala, você se comporta, você se veste, como você se comunica, você já gera uma autoridade. E com isso as pessoas vão te dar mais voz e você consegue ser uma abertura para ser querido. Muitas vezes as pessoas só querem ser querido e depois não conseguem vender. Não, eu prefiro gerar uma autoridade que vai gerar mais resultado para mim. Então, eu prefiro os dois, tá junto. Dá pra ser querido e você ser uma autoridade, que eu acho que é um mundo melhor. Mas eu prefiro ser autoridade, porque a autoridade vai colocar mais dinheiro no bolso pra você, literalmente, do que ser somente uma pessoa querida. Eu prefiro ser respeitado. Isso eu prefiro. Tá? É isso aí. E uma coisa abre caminho para outra, né? Como você falou, você quebrava o gelo da chegada com um sorriso, né? E às vezes a gente não tem isso, né? Que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ter o meio termo, né? O equilíbrio. É que as pessoas confundem autoridade com imposição, de autoritário. Não tô falando disso não, tá, gente? Tô falando autoridade de você ser uma referência. Conhecer daquilo que você tá falando, né? Isso. Conhecer daquilo que você tá falando. Eu não estou falando ser autoritário, e sim autoridade. Então tem... Porque é difícil. Porque acho que eu até vi um dado recente, 20% das pessoas não sei o dado, tá, específico, eu até peço desculpas que eu não sei. Mas vamos por, praticamente 1/5 das pessoas não sabem nem traduzir um texto direito. E às vezes é por isso que a gente precisa explicar tanto. A interpretação de texto tá horrível. Difícil. Então às vezes a gente tem que se explicar tanto, às vezes a gente até é prolixo no que a gente mesmo faz, por causa devido das pessoas aí do lado. Então até eu peço desculpas por às vezes eu ser tão redundante no que eu tô falando. Bem mais polêmica aí. Eita, manda. Você vive de vendas
Ou depende de um salário disfarçado de estabilidade? Gente, eu dependo 100% de vendas, tá? 100% de vendas, porque eu nunca recebi um salário, certo? Vou falar nunca, eu já recebi um salário da empresa do meu pai, só que lá eu trabalhava de outra forma, de uma forma totalmente diferente. Eu comentei no início do programa que eu tava falando com o dono do Lava Rápido aqui que tá com o meu carro, né? E eu falei pra ele, sabe por que eu não tenho medo de arriscar? Porque eu sei, se no próximo mês eu precisar de 3.000 reais, eu vou pra rua e eu consigo esses 3.000 reais. Como eu já consegui várias vezes. Só pra você ver, teve um mês o ano passado que eu fui pra rua e eu consegui 15.000 reais no mês. E não é utopia que eu tô falando não, tá? É coisa de verdade. Só que o meu sonho é muito mais forte que isso. Eu até brinquei com um amigo recentemente. Eu falei assim, hoje eu estou aonde eu quero estar. Eu só preciso cada vez potencializar isso. Eu estou ganhando para ajudar as pessoas e as pessoas estão me pagando e estão recebendo cada vez mais. Então, eu pedi tanto para Deus uma oportunidade e ele me deu vários obstáculos e vários desafios. E eu tô encarando cada um com unhas e dentes. E eu falei, não tem como eu vou ajudar muitas pessoas, gerar tanto valor na vida das pessoas que eu não vou ser pago por isso. O Alfredo Soares, que é um dos caras mais brilhantes em vendas do Brasil também, ele fala assim: eu duvido você, durante 5 anos, gerar tanto valor na vida das pessoas e você não se tornar multimilionário. Você não tem como. E o que é gerar valor na vida das pessoas? É você dar mais resultado para essas pessoas. E resultado não é só financeiro. Pode ser um conselho familiar, pode ser um conselho estratégico, pode ser simplesmente ver uma dificuldade da pessoa e conseguir ajudar. Pode ser um conselho, pode ser várias formas. E tudo que eu estou construindo hoje, eu gerei valor entregando uma água para uma pessoa, mas depois eu conto para vocês. Que, pode. Tá. E quando eu falo de gerar valor, gente, é você ver a necessidade da pessoa mesmo. Eu tô contando isso de gerar valor porque no meu primeiro evento voluntário que eu tive da equipe do Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J, eu fiz amizade com o ex-diretor dele. Ex-diretor porque na época ele estava como diretor. E sabe como eu gerei valor naquele evento? Eu entreguei água para todo mundo na fila. A fila estava fechada naquele momento. E eu entreguei água para todo mundo. Sem ninguém me pedir. Sem ninguém falar nada. Eu só vi uma dificuldade das pessoas. Eu vi uma necessidade das pessoas que estavam na fila e não tinha ninguém para vender água. E eu achei uma possibilidade de entregar água para elas de forma gratuita, que tinha muita água sobrando no estoque. Eu cheguei pro diretor e falei assim, ó, essa água aqui eu posso levar para as pessoas? Ele falou assim, pode. E eu lembro como se fosse hoje. Ele tava com o fone da diretoria e falou assim, estamos sendo elogiados porque tá entregando até água na fila pra gente. Olha como o evento é diferente. As pessoas se importam com a gente. Então, às vezes, eu vi uma dificuldade e consegui agregar valor àquilo. Então, às vezes, você fica pensando, como que eu gero valor? Como que eu gero valor? Para de pensar que gerar valor é algo financeiro. Não, não é somente isso. Pode ser isso. Pode você servir alguma coisa, você ajudar uma pessoa genuinamente. Eu falo assim, eu ajudo até quem torce contra mim. Porque eu vou muito naquele princípio bíblico. Amar o próximo. O próximo é qualquer próximo, gente. Se vê uma pessoa que falou mal de mim, pode ver. Eu vou. Até peço desculpas. Eu acho que essa pessoa não vai ver. Mas uma pessoa falou pra mim injustamente algo essa semana. E no outro dia eu tive a oportunidade de acabar com a reputação dessa pessoa. E sabe o que eu fiz? Não fiz isso. Porque eu entendi o lado dele. Eu entendi o lado que ele estava propondo aquilo. Porque eu falei assim, eu gosto de analisar o contexto. E não é porque eu sofri uma injustiça que eu tenho que ser injusto com aquela pessoa. Não é. Porque às vezes, que nem eu falei assim, foi um recorte que passaram para aquela pessoa. E às vezes eu não vou acertar sempre. Eu posso ter soltado um comentário infeliz e chegou até aquela pessoa de uma outra forma. E a pessoa criou aquilo dentro de mim e não quis falar comigo. Tá tudo bem, vida que segue. Só que isso não dá margem para eu ser injusto com as pessoas. Tá bom? Mandei uma perguntinha pra gente. Dentro disso que você está falando aí, a
pergunta 3 aqui. O que você acha, o que você chama de mercado difícil não seria apenas falta de habilidade comercial? Mercado difícil. Tem mercados que são mais difíceis, não vou glamorizar isso daqui, mas como eu posso dizer? Eu até falei essa frase, já não existe mercado difícil. Existe você que não foi Se lá e deu a preparou. cara a tapa ainda o suficiente ainda para se tornar uma referência. Você não entregou algo diferente. Eu acho que os únicos mercados que são difíceis mesmo são commodity, que já vem com um preço já pré-determinado e você tem que de alguma forma se diferenciar ali com prazo, com entrega, com, com facilidades financeiras de parcelamento, porque o preço não tem como, o preço já vem engessado. Mas até nisso dá pra fazer. Lembrei até um exemplo aqui. Existe um ovo agora, Happy Eggs. Já viu isso daí? Hum, Já viu não? Não vi Não? Não vi não, mas... Os caras deram um jeito de fazer uma commodity ovo ficar mais caro. Happy Eggs, galinhas felizes, lá, Felizes. algumas coisas lá. E os caras deram um jeito de transformar isso em marketing. O que que fizeram isso? Vende mais caro só por causa desse marketing. Então é um mercado difícil. Quem vai se destacar vendendo ovo hoje em dia? Me fala. É que nem a Isa falou da Graciane lá, do É? ovo da Graciane. Pode ver que eu acho que naquele momento eu achei que era verdade pra bater de frente com essa marca. Aham. Algum outro falou assim, nossa, tá ganhando mercado, não sei o que. Não. E era uma coisa do Canva lá, outra coisa. Então, mercado difícil, existe mercados que são mais competitivos, que aí não é difícil, você tem que saber competir. E existe mercado que você mesmo está se complicando. Porque que nem aquilo você falou, tem muitas pessoas que estão com a mente há 30 anos atrás. O mundo mudou, o comportamento de compra mudou. E tem muitas coisas que vão modificando e você precisa acompanhar esse mercado. Se você vender hoje de um jeito, daqui 2 meses você tem que vender totalmente diferente. Tem que ter um atendimento totalmente diferente. E eu vou falar uma coisa pra você, gente. Hoje em dia, quando eu falei de perfil de consumidor, hoje em dia a pessoa chega no seu estabelecimento já conhecendo mais o produto do que você mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque tem internet. Ela chega já conhecendo tudo sobre o seu produto. Vou dar um exemplo na prática. Lá tá fazendo consultoria de carro. A pessoa já chega sabendo tudo do carro. Então a diferença vai ser o atendimento da pessoa. Ela chega sabendo até o valor. Ela chega querendo impor o valor do produto da pessoa, porque existe a tabela FIP. Uhum. E existe várias outras coisas que você consegue gerar valor no carro devido a isso. E só para finalizar, quando você tem habilidade de vendas, você consegue transformar um mercado difícil em um mercado fácil. Isso é fato, tá bom? Posso dar um exemplo que eu vi na prática, se Pode. me permite? Com certeza. Na família, na verdade. A minha cunhada, eles mudaram para o interior de São Paulo, para Boituva. E ela chegou na cidade nova para eles, né? E ela chegou como cafeteria lá. Ela abriu uma cafeteria e começou a vender bolo, coisa de café da manhã, salada italiana, essas coisas. E aí um dos clientes chegou e falou para ela: "Ah, você tem alguma salada?" Aí ela foi e colocou uma saladinha no cardápio. Aí depois ela foi e colocou um parmegiana com fritas no cardápio. Hoje ela é um restaurante. Ela mudou porque ela entendeu a necessidade do local. Porque tinham vários restaurantes. Podia ser ali um mercado difícil para ela. Mas os restaurantes que tinha não eram de qualidade. E aí ela entregou uma comida um pouquinho melhor, né, que os outros. E ali ela ganhou o mercado dela. E hoje eles sobrevivem lá como restaurante, não mais como cafeteria. Você chega lá, tá Cake Dai, que é tipo ainda o nome do restaurante é Cake Dai. Só que é um restaurante, não é mais uma cafeteria. Vou falar uma historinha bacana aqui. Primeiro você tem que entender o que é mercado difícil. É. Porque eu falo assim, o erro tá na interpretação. O que é difícil? Difícil pra mim pode ser fácil pra você. Mercado difícil, você acha que é mercado que tem muita concorrência? Não, depende. Tem Depende gente que acha, tem gente que acha difícil. depende de como você coloca o seu produto, eu acho. Se você tem um produto bom, tem espaço para todo mundo. E eu vou falar mais. Não é difícil. Sabe por quê? Se tem concorrência, quer dizer que tem gente comprando. Mercado difícil é aquele que não tem público. Uhum. Porque às vezes você fala assim, eu preciso inventar uma coisa. Não, não precisa inventar uma coisa.
Você só precisa pegar a mesma coisa e fazer um marketing melhor. Um produto Se ruim colocar, né? com marketing bom já vende. Só pra você. Eu vou contar uma historinha. Um cara, não sei se é verdade ou não, mas essa historinha é bacana pra você traduzir isso aqui. Um cara falou assim, ó, tinha uma loja de sapato, totalmente renomada. Falou assim, ó, eu vou te colocar pra ir na África pra você vender os meus calçados lá. E pagou uma viagem pra um vendedor pra ir lá conhecer o mercado. Desceu lá o vendedor, olhou todo mundo descalço. Falou assim, meu Deus, ninguém aqui usa calçado. Não vou conseguir vender nada. Voltou. Falou assim, não, não quero essa proposta não, lá ninguém usa. Por que eu vou vender o meu? Aí o dono falou assim, vamos fazer a proposta pra outra pessoa então. Foi lá o outro vendedor. De todo mundo descalço. Falou assim, meu Deus, aqui ninguém usa. Eu vou conseguir vender pra todo mundo. Tá vendo? É. Eu vou conseguir vender pra todo mundo. Então, por isso que eu falo assim, é bom analisar o contexto. Às vezes você tá se colocando no lugar, você tá criando a sua própria dificuldade. Você tá enxergando um cenário recortado e você não tá conseguindo usar a criatividade para vender seu próprio produto. Então são dois contextos da mesma pessoa e pode ser que aconteça isso mesmo. Uhum. Porque o primeiro chegou, eu entendi a situação do primeiro. Pô, ninguém usa, como eu vou vender? O outro falou assim, ninguém usa, eu vou vender para todo mundo. Então são esses dois contextos. Pro primeiro foi um mercado muito difícil, pro segundo foi um mercado muito fácil, no mesmo contexto. Que nem a banana da entrevista, né? Que nem a banana da entrevista, a história do cara que chegou procurando emprego. Aí falou pra ele, ó, me arruma um cacho de banana. Aí ele desceu e não tinha lugar nenhum pra vender, ele voltou e disse pro entrevistador, você mesmo contou essa história aqui, alguém do podcast, que não ia conseguir e tal. Aí fez a mesma coisa com o outro foi lá longe, buscou a banana e trouxe a banana pra ele. E conseguiu a vaga. Foi do Pinguim. E do pinguim, Foi do isso pinguim. é do pinguim, isso Do aí. pinguim. É que eu vi com bananas. Você ouviu bananas? Mas Foi. enfim, a história é a mesma. É a história é a mesma. É a história Traduz mesmo. que é, se você sempre buscar soluções. Aham. Traduz sempre isso. Manda uma próxima aí pra nós aí. Ou se você quiser, Vamos lá, deixa vamos eu lá. ver aqui. Manda alguma, porque Vamos pegar lá de cima daquela. vamos pegar as mais difíceis Daquela aí. mais difícil Tá. pra fechar com chave de ouro, que é aquela mais difícil tem aquela análise que a gente falou no começo, né? Alta análise. Análise. É muito bom a gente pegar um momento de reflexão pra gente mesmo. Ontem mesmo peguei esse momento, porque quando a gente consegue se autodiagnosticar, a gente vai na raiz do problema. A gente vai na raiz do problema e a gente consegue. O livro Cabeça de Campeão fala assim que a gente tem que enfrentar os nossos próprios demônios. Isso é verdade. A mente às vezes pode estar te massacrando, só que ela também pode te abençoar grandemente. Você que vai. A Você... 11 a gente não fez ainda não, né? A 11? Não, você anotou ali? Não anotei, não. Então vamos lá. Vou perguntar aqui, você diz, Certo. qual foi a última decisão difícil que você tomou, mesmo sabendo que ninguém te aplaudiria? Última decisão difícil? Uhum. Irmão, a última decisão difícil que eu tomei foi fazer meu próprio evento, né? Que eu sabia que muita gente não ia gostar. Muita gente... Eu tô tendo gratas surpresas. Porque, fala assim, tomar decisão difícil, o que é decisão difícil? Decisão difícil pra mim é você que tá escutando aí agora acreditar em você mesmo 100%. Isso é uma decisão super difícil. Você falar assim, eu vou fazer acontecer e vai acontecer. Então isso é difícil. É difícil acreditar em você. Porque às vezes você fica olhando pro lado e você fica muito preocupado com o julgamento alheio. E isso vai muito daquela pergunta que você fez de vencer ou vencer. Eu não lembro nem o restante da pergunta, porque eu só quero vencer só, tá, gente? Nem lembro direito. Então, decisão difícil que eu tomei foi fazer o meu evento, acreditar no meu sonho. E graças a Deus muita gente acreditou junto comigo, muita gente tá me apoiando. Mas eu também tive muitas decepções. Muitas pessoas nem ligaram, que eu achei que ia dar um jeito de ir. E a vida é assim, irmão. Às vezes a gente vai ser surpreendido, às vezes a gente vai ser decepcionado. Sabe o coração? O coração tem que ficar assim, ó. E a vida é exatamente assim, não é uma linha reta. Então, só faz. Não precisa... Decisão difícil.
Eu acredito que todos os dias a gente tem... Sabe quantas decisões a gente tem que tomar por dia? Eu acho que já falei isso aqui. É 35 mil decisões diárias. Então, se eu ficar muito preocupado com a decisão difícil, eu esqueço das outras. E várias outras são importantes também. Então é isso. Deixa eu só responder. Alguém mandou... A Sara aqui mandou uma pergunta pra mim. E eu vou responder aqui. Ela perguntou primeiro: o que separa um vendedor comum de um vendedor extraordinário? O que separa os dois é a fome, é a ambição. Quanto mais fome, mais extraordinário você fica. Quanto mais o desejo da caça, mais você vira um bom caçador. Vendas é dom ou é técnica? Vendas é... Eu acredito que tem pessoas que tenham mais habilidades para vender, que significa dom. Mas não é que uma pessoa sem essas habilidades não consiga vender. Vou dar um exemplo com esporte. O Michael Phelps foi o melhor nadador de todos. Ele já tinha, o corpo dele foi programado para aquilo. Se você colocasse ele para ser corredor, ele não conseguiria, devido a todas as características físicas dele. Então, com certeza, tem pessoas mais propícias àquilo do que não. Então, eu vejo muita gente falando assim, não é dom, não. Calma, existem habilidades que são pessoas que têm um perfil para aquilo. Então, eu vejo muita gente falando assim, não é dom, não. Até o Flávio Augusto fala que vendas não é dom. Mas com certeza aquela capacidade dele de comunicação levou ele lá. Então, dá pra gente cada vez lapidar mais. Mas pra você chegar a um nível extraordinário, você precisa ter algumas habilidades dentro de você pra fazer isso. Igual eu era uma pessoa tímida. Hoje não sou mais. Qual o maior erro mental que impede alguém de vender mais? O maior erro mental de uma pessoa vender mais é já acreditar naquilo que a pessoa está pensando. Você já ir com a crença da outra pessoa. Vender é você entender a outra pessoa. Então, o erro mental é sempre você querer achar o que a pessoa está pensando. Não. Tenta descobrir o que a pessoa está pensando e o que ela quer de fato. Então, para de oferecer produto e comece a descobrir o que ela mesma precisa. Como lidar com a rejeição sem perder a motivação? Como lidar com a rejeição sem perder a motivação? Tendo o seu sonho muito bem presente na sua mente. Quando você tem um sonho, você é 100% motivado. Você não liga mais para a rejeição. Você entende que a cada não, você está mais próximo do seu sonho, porque você está fazendo aquilo que você cumpriu para você mesmo. Então, para mim, vai ter rejeição, é normal. O vendedor tem que entender isso, que você vai tomar mais rejeição do que a venda de fato. Então, um jeito de você não perder a motivação é você se tornar deixar cada vez mais nítido o seu sonho, a sua visão para onde você quer ir. A pergunta 5, você acredita que vendas é mais sobre persuasão ou sobre conexão? Aqui, essa pergunta, você está fazendo duas coisas que você tem que unir e não separar. Você tem duas coisas que você tem que unir e não separar. A persuasão são gatilhos, certo? Que você vai ter que acionar no cérebro do seu cliente para você conseguir introduzir alguma coisa do seu produto. E a conexão é a forma genuína com que você vai ajudar aquela pessoa, que você vai gerar essa conexão. A forma de se preocupar com a pessoa, a forma de você deixar a pessoa falar com naturalidade aquilo que ela gostaria de falar. Porque um grande erro do vendedor é não deixar a pessoa à vontade. E às vezes a conexão é somente você deixar aquilo falar cada vez mais sobre o que ela gostaria de escutar. Então, fazer perguntas sobre a pessoa, você vai gerar aquela conexão. E parar de falar muito eu. Quanto mais você falar você, o que você precisa, o que você gostaria, mais coisas que você consiga introduzir o seu produto na realidade dela, você vai conseguir gerar essa conexão. Então, conexão é super importante, porque você vai criar uma afinidade com a pessoa. A pessoa vai te escutar mais. E às vezes você vai falar cada vez menos, e a pessoa vai falar assim, nossa, você foi uma pessoa tão agradável. E às vezes você só foi uma pessoa totalmente receptiva e com uma escutativa. Então aqui a conexão e a escutativa elas estão bem entrelaçadas. Inclusive no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoa, ele fala muito sobre escuta.
as pessoas não conseguem mais escutar sem interromper. Sempre quer interromper. Não, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa colocar pra fora tudo aquilo que ela tanto quer. E isso você vai conseguir gerar essa conexão. E junto com a persuasão, você vai conseguir vender mais. É porque muita gente acha que persuasão é manipulação. E não. Manipulação é quando você está usando alguns gatilhos, certo? Para introduzir algo que não é benéfico para a pessoa. Então você está querendo manipular a pessoa e não persuadir. Persuadir, você entende que aquilo que você está vendendo vai mudar de fato a vida da pessoa, vai agregar de fato na vida da pessoa. Então, eu acho que eu consegui responder as 5 perguntas. Estamos chegando aqui nos momentos finais. Eu queria agradecer muito a todo mundo que está nos assistindo. E o Michel sempre termina com uma pergunta, né? Se a gente tivesse a capacidade de mandar uma mensagem para todo mundo nesse 2026, porque eu mandei a última mensagem em dezembro, né? E eu queria falar uma mensagem para você do fundo do meu coração. Eu vou até mandar essa mensagem também no meu evento. Muita gente está preocupada com o ano de 2026. Como dizia Ayrton Senna, num dia de muito sol, eu não consigo ultrapassar muitos carros. Mas no dia de muita chuva, eu consigo atravessar 15 carros se eu quiser. O que ele quis dizer? Quando a maré tá tranquila, tá calma, é muito fácil navegar. Mas quando tá vindo a tempestade, só os fortes vão sobreviver. Então, se você for forte, e eu tenho certeza que você que escutou até o final, você é forte, você vai conseguir passar esse ano de 2026 e automaticamente você vai se consolidar no mercado. Então, meus amigos, não se distraia, não deixa a política, não deixa futebol, não deixa qualquer coisa te distrair do seu sonho. Porque isso daqui que eu tô mostrando pra vocês agora é um mecanismo de distração muito potente pro seu sonho. Isso aqui pode ser uma grande ferramenta pra você mudar de vida em 2026, mas pode ser seu grande pesadelo também. E essa mensagem que eu queria deixar. Lembre-se, vai vir turbulência e só os fortes vão sobreviver. Michel, é isso que eu queria falar com todo mundo. Tem mais alguma coisa pra falar? Tranquilo, muito bom esse programa. Você acompanha aí, aquele convite para você sempre compartilhar, né? Nos ajudar, compartilha aí, comenta e curte, assim você ajuda a divulgar ainda mais este programa que está sendo uma bênção, viu, Yasser? Tamo junto, feliz 2026 para todos nós. Com certeza. Muito obrigado, Michel, por seu tempo, pela sua disponibilidade. E você aí, curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo que às vezes está precisando de alguma mensagem aqui. Inclusive você também que quer apoiar nosso projeto. Em 2026 a gente vai abrir espaços aqui para apoiadores, para pessoas que queiram patrocinar mesmo a gente, que confiam na gente. Eu tô num ambiente aqui que é o Padre PH, totalmente renomado. A gente tem um estúdio aqui e com certeza a gente pode trazer uma parceria super interessante pra gente. E você aí, ajudando a gente, vai estar ajudando outras pessoas e com certeza eu sempre vou começar a terminar com uma frase bíblica: abençoar aqueles que nos abençoarem, tá bom? Muito obrigado por tudo, gente. Bora pra cima que 2026 é nosso e quem vende não depende.